Oi, galera, sejam bem-vindos. Live 2, Medicina Legal. Medicina Legal. Oi, João Batista. Deixa eu ver se eu consigo aqui fixar. Opa. Seja bem-vindo, galera. Vai entrando aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar aqui a doutora. Tá, pessoal, vão chegando aí, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar a nossa segunda live. Tô aguardando aqui somente a Priscila. A Priscila chegar pra gente dar início aqui ao mandamento. Deixa eu ver se ela aparece aqui pra gente. Sejam muito bem-vindos, né? Vou tirar um pouquinho das dúvidas de vocês hoje sobre o andamento do evento em si, tá bom? Estou bem feliz aí. Tô vendo aí, Química Descomplicada. E aí, cara, tudo bom? Como é que tá aquela tatuagem aí? Altinho tá em peso. Beleza? O Edson. Nando, vamos que vamos. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Opa. Deixa eu ver se eu acho. Fazer uma busca aqui. Opa, tá aqui. Tá ok. Esse vai chegar, vai dar certo. Olha aí. Olá, Opa, boa tudo bom? Boa tarde. tarde. Pessoal, para vocês que estão chegando agora, estava aqui conversando há pouco com Priscila, a gente estava tentando uma solução tecnológica para que a gente pudesse mostrar também algumas imagens para vocês, tá? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu superar essa parte aqui, porque o Instagram não Limitação dá tantos, técnica. o Instagram não nos dá tantos recursos, e aí eu utilizo sempre o OBS. Quem já acompanhou alguma outra live minha sabe que eu faço transmissões da minha tela, né, do PowerPoint aqui, para vocês e do meu rosto. Eu queria fazer a mesma coisa junto aqui com a Priscila, mas o áudio dela não estava saindo na máquina. Ou saiu o meu, ou não saiu de ninguém, e aí a gente vai fazer aqui, né? Vai ser muito legal também. Vou falar algumas informações, né, com relação às dúvidas principais que vocês têm sobre o evento. É um encontro, é uma sequência de lives aí com profissionais renomados aí todo o Brasil. Hoje está aqui a doutora Priscila Toledo, médica legista, vai conversar um pouquinho sobre a experiência dela, assim como outros colegas também, né? A primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com ela, e está sendo um prazer muito grande. Ela é uma pessoa que tem uma simpatia, um carisma aí que vocês vão ver, né? E a desenvoltura na área técnica também, isso é muito importante. E a ideia é que vocês que estão participando possam acompanhar e ver a entrega dos melhores materiais aí por esses profissionais e também ter um certificado, né, para poder é, constatar que você estava aqui com a gente e tal. E para que isso aconteça, é necessário ter uma forma de avaliar a presença de cada um de vocês que estão aqui. Então, logo após cada live, durante 2 horas, vai ficar aberto um formulário. Esse formulário já está lá no link na minha bio. É só você clicar, mas agora ele está inativo. E ao longo dessa conversa que a gente vai ter aqui, eu vou dizer uma palavra-chave e após o nosso término, eu vou abrir esse formulário e vocês vão lá e vão poder dizer, responder, colocar o nome de vocês, a palavra-chave, vai ter a presença, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda no meu direct, tá aí. Eu tenho outros monitores que estão nos ajudando para conseguir dar conta, né, da quantidade de pessoas que estão aí, né, participando, acompanhando o trabalho aí, prestigiando essa galera que representa muito bem a nossa polícia científica, vamos dizer assim, no Brasil, tá? Então, hoje a gente vai conversar aí com a Priscila. Ela trabalha no IML de Goiânia e vai falar um Goiânia. pouquinho aí da formação dela, o tempo que ela está como profissional, né, nessa área, o que é que ela tem, como são os setores, quais são os equipamentos que utilizam, e depois a gente vai fazer aqui conversar um pouquinho,
um bate-bola falando sobre a questão do que eu encontro nas cenas de crimes e ela vai dizer também o que ela encontra quando chega lá, tá? Então, pode começar aí, Priscila, é você que está no Certinho. comando. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde para todo mundo que está aí ouvindo a gente. Boa tarde para você de novo, né? A gente estava conversando agora, mas a gente se apresenta de novo. Para mim é um prazer estar aqui falando desse assunto tão importante no nosso dia a dia, né? Que a gente vê muito, são as lesões pérfuro-contusas, as lesões incisas, é o nosso arroz e feijão, né? Do nosso dia a dia na perícia e na medicina legal. E bom, eu sou Priscila Toledo, eu sou formada em medicina pela UFG, me formei em 2014 e desde sempre fui apaixonada pela perícia e vou começar da minha história um pouquinho mais para trás. Quando eu estava no quarto ano de faculdade de medicina, eu tive a disciplina de medicina legal e coincidiu que nesse ano ia ter um concurso para auxiliar de autópsia. E eu gostei tanto da disciplina que eu falei, será que eu tenho possibilidade de entrar? E o meu professor na época falou, nossa, se você gosta, é excelente, você vai entrar na área. E eu acabei prestando o concurso e passei, então eu fui auxiliar de autópsia, eu entrei no IML, então, lá em 2011. E fiquei como auxiliar de autópsia, e depois eu me formei em medicina, e logo que eu me formei, saiu o concurso para médico legista, que para mim foi excelente, e aí eu me preparei bastante e consegui passar e entrei para ficar aqui em Goiânia. Continuei trabalhando no mesmo IML que eu já trabalhava como auxiliar, agora como médico legista. Então eu estou lá desde 2016, então são 4 anos já que eu estou atuando como médica legista. Um bebê, né, começando agora, mas a gente tem um volume muito grande de serviço, então acaba que a gente adquire muita experiência em pouco tempo. Mas todo dia eu estou aprendendo coisas novas e fico feliz de poder compartilhar isso com todos vocês, com o pessoal. Gosto muito Cara, dessa área do ensino. Eu sou professora da UFG de medicina legal, para o curso de medicina, já há 2 anos. Estava conversando com o Tabosa que agora, infelizmente, por conta dessa pandemia, as aulas foram paralisadas, a faculdade está paralisada, e a gente está nessa expectativa aí de quando que vai voltar. Mas eu também gosto muito dessa área do ensino, então pretendo continuar aí como professora também. cara, é incrível porque nesse caso você conheceu, né, todas a parte, né, desde quem está lá na ponta do serviço e quem está fazendo a coordenação e o acompanhamento dos trabalhos. Isso é uma experiência que eu acredito que não deve ser a realidade dos outros colegas que são médicos Não, legistas não, também, né? E isso não. faz com que você tenha um diferencial realmente da ponta É, a da minha paixão lança, né? é antiga pela perícia, pela medicina legal, então eu tô lá faz um bom tempo. Agora Legal, eu já tô achei. com 10 anos de ML, né? Sendo 4 como legista. Entendi. E Então, como é que é separado internamente lá? Como é que vocês fazem a separação? Como é que é a logística de corpo que entra, corpo que sai? Aqui em Pernambuco, quando a gente vai para as cenas de crimes, nós utilizamos uma pulseirinha, né, chamada PIC, pulseira de identificação do cadáver, que a gente fixa no uhum. tornozelo dos corpos para garantir essa rastreabilidade. Em Goiânia já faz isso. Como é que funciona aí esse sistema de entrada de corpo e saída do corpo? Uhum. Aqui, quando o auxiliar vai, né, na ocorrência para fazer a remoção do corpo e trazer para gente, eles levam um lacre. Aqueles lacres que a gente usa, não sei se vocês usam os mesmos, assim, de plástico. Então, eles colocam esse lacre no dedo do cadáver. Então, é esse lacre que a gente usa, essa numeração, ela já fica o tempo todo. Desde o início vai ser essa numeração. Aí, quando entra no IML, a gente faz um cadastro com o número do cadáver, e aí fica sendo com esse número até o final. Sempre tem uma identificação que a gente coloca no cadáver, dessa forma que é feito. Então, o primeiro é o auxiliar, não sei, aí vocês são os peritos que já fazem essa. Isso, a gente faz na Chegando cena, no né? local. O pessoal do Aham, IML tem, aqui a gente chama, a gente tem os auxiliares de legista. Em geral, os auxiliares uhum. de legista ficam na sala, necrópsia, e nós temos os auxiliares de carro fúnebre. E aí é o Ah, que rabecão. interessante. Então, Não, aqui é o mesmo profissional. O mesmo profissional auxiliar é quem vai na cena e busca o cadáver e faz a necrópsia também.
A gente não, infelizmente, não tem essa divisão, que seria interessante ter. Mas assim é bom porque viu, porque assim ele vai ter visto como foi encontrado o corpo, né? Que Isso eu percebo que ótimo. alguns colegas legistas, eles, inclusive o nosso formulário de preenchimento para encaminhamento do corpo, que a gente chama aqui de BIC agora, Boletim de Identificação do Cadáver, eles ampliaram perguntando se a vítima estava vestida, em que tipo de solo ele estava, né, se vai querer algum tipo de exame complementar, algum detalhe para aquele corpo especificamente, e pede um relato, um pequeno histórico, para que o perito possa descrever um pouco do que aconteceu naquela situação, para ele ter uma contextualização. E isso do auxiliar ir à cena e depois poder trazer essa informação é muito legal também. Aqui quem faz essa informação da perimicroscopia, que entrega esse formulário para a gente, inclusive é o auxiliar. A gente tentou fazer uma época com a perícia, não funcionou muito bem o formulário e acabou que o auxiliar ficou com essa função de descrever ali como que era. E também, em casos mais complexos, a gente entra em contato com o perito do local. Infelizmente, não sei como funciona o sistema de vocês, mas o nosso não é integrado. Então, a gente tem o sistema do IML e tem o sistema do Instituto de Criminalística. E acaba que, se eu tenho a necessidade de ver umas fotos da cena do crime, como que foi, eu tenho que correr atrás. Infelizmente, isso para mim é a coisa que precisa melhorar. Que seria esse sistema integrado, a gente já ter acesso, o fotógrafo criminal chegou lá da cena, já lança as fotos no sistema, a gente ter acesso, seria importantíssimo. Inclusive, eu vou falar de um caso interessante dentro das nossas lesões, que eu precisei e que foi crucial para mim esse entendimento do local para eu entender a lesão. Então, a gente não tem essa integração dos sistemas. Mas a nossa equipe funciona assim. Na ocorrência, vai o perito criminal, o fotógrafo e o motorista. E do IML vai também o motorista e o auxiliar, que é quem vai remover o corpo e trazer para o IML. E lá no IML, a equipe que trabalha diretamente comigo, então, vai ser o auxiliar, o médico legista, o fotógrafo, que nós temos também, e o auxiliar de raio-x, que também é muito importante, porque para a gente localizar os projéteis no corpo, a gente precisa desse exame, é o que a gente usa. Nós não temos tecnologia CSI internacional, de tomografia, de cadáver, infelizmente, nós temos um raio-x mesmo. Às vezes pode ser que apareça essa tecnologia dependendo do caso, né? De repente. Aí sim, mas aquelas coisas muito elaboradas, infelizmente, ainda não faz parte do nosso dia a dia. Não sei se em todos os ML, se em algum outro local eles têm esse tipo de recurso, mas em Goiás a gente ainda não tem tanto recurso assim. Então a gente usa dessa maneira. Goiás, querendo ou não, está relativamente próximo de Brasília, né, do Distrito Federal, e eles são muitas vezes considerados nossos primos ricos, né? Então, eles talvez eles tenham um recurso como esse disponível lá. Legal. Pois eu tenho vontade, eu ainda quero ir lá conhecer o IML deles para ver como que funciona. E eu sei que lá também eles têm um sistema muito bacana que a gente não separa dessa forma, que é que tem a equipe que trabalha com a necrópsia em morto, né, o exame do morto, e o exame de vivo é uma outra equipe médica. Então, quem faz o exame de lesão corporal, de exame de adcautelo, enfim, prática sexual delituosa, é um médico legista, enquanto o outro fica responsável pelas necrópsias. Aqui a gente faz de tudo. Então, a gente faz tudo, né? Faz lesão. E é legal dizer isso para a galera, para explicar, né, que muitas vezes o pessoal pensa que o legista, o médico legista, vai trabalhar somente com os cadáveres, né? Mas não, eu acho que talvez, quantos por cento teria uma divisão aí de exames em vivos e exames em mortos, se fosse olhar porcentualmente? Eu não sei exatamente, mas eu vou falar por alto da minha vivência. Acho que uns 20% de cadáver, uns 80% de exame em vivo. Acho que beira por aí, mais ou menos. Porque deve ser a realidade da maior parte dos locais também, né? Imagino que sim. Isso, então muita gente pensa que o legista está o tempo todo lá com cadáver e tal, mas se a gente olhar aí, ó, como o Priscila está falando, isso é um trabalho mais ou menos, vamos dizer, de 20% a 30% da carga de trabalho dele, né, vai ser concentrado. A demanda maior é de vivos. Isso. Que é a lesão corporal.
Para o essa pessoal lesão entender, corporal. quando alguém entra numa discussão, uma briga, ficou com alguma lesão no corpo, vai no IML fazer o exame de corpo de delito, exame de lesão corporal. Então é isso que a gente faz lá, que é a nossa maior demanda, né, Pronto. de lesão. É engraçado que esse tipo de lesão, que as lesões em vivo, em geral, não entram no contexto dos peritos, porque os peritos, em geral, vão para as cenas, né, onde tem o corpo. E O corpo. dificilmente se trata sobre a questão das lesões em si, né? E é engraçado que é o momento que as realidades meio que se separam um pouco. Então, a perícia deixa de ficar tocando tanto com a medicina legal, por causa, nessa etapa onde são feitos os exames em vivo. E os exames em mortos, não. Nos cadáveres é muito importante aí essa integração. Aqui a gente ainda não tem um sistema Importantíssimo. totalmente integrado. Nós tínhamos, inclusive, uma maquete aqui de um prédio integrado com o IC, a gente chama aqui de IC, Instituto de Criminalística, o A gente tem que IML, ser. né? Uhum. O Instituto de Identificação também. Então, todo mundo ia ficar num prédio só, para que a gente pudesse ter essa fluidez melhor no diálogo, na conversa. Hoje melhorou muito por causa da questão do WhatsApp, né? Nós temos grupos, então quando tem alguma situação, eu recentemente vivenciei um caso de um corpo carbonizado no interior do veículo, e o corpo estava no banco de trás do carro, né? E aí, mas será que o motorista, quando começou a pegar fogo nesse carro, ele foi pro banco de trás, né? Aí eu fui olhar direitinho. Era só um corpo, só no banco de trás. Só um corpo no banco de trás. E outra coisa, o freio de mão puxado, a janela do motorista abaixada, né? Muito estranho. Então, não estava com cara de que foi um acidente, né? E aí, em conversa com um colega, ele disse que conseguiu lá perceber a presença dos balins e uma lesão grande no pescoço, e inclusive com a bucha, ou seja, um tiro de arma de grosso calibre. Liga, né? Então veja que muito interessante. como é interessante, um vai enxergando uma parte e o outro vai complementando com a outra, e a gente consegue ver agora uma visão geral, né? Isso é muito legal. É essencial, é essencial. E então, nesse caso, não existe essa divisão, vocês trabalham tanto em vivos quanto em mortos. E quais são os equipamentos? Como é que são? O IML de Goiânia consegue ter estrutura para armazenar quantos corpos, né? Esse sistema de refrigeração, eu vejo que o pessoal tem muita dúvida com relação a isso, a gente não tem uma noção exata. Fala pra gente aí. No IML de Goiânia, antigamente a gente tinha aquelas geladeiras, né? Que é aquela que a gente vê em filme, que você abre a portinha e coloca o corpo lá. Aí, recentemente, na última reforma que nós tivemos, foi feita uma câmara fria. Então, eu não sei exatamente quantos que cabem lá, mas são muitos, assim, acho que mais de 50. Então, a gente tem um espaço grande, é uma sala grande, refrigerada. Então, eles são colocados todos lá. Tem um sistema de, parecendo uma estante, assim, aí. Então, cabe bastante, cabe bastante. Essa câmara fria nossa é muito boa. Inclusive, o SVO, ele é do lado do IML. Essa câmara fria, para só ter uma ideia aí, será que tem essa estimativa? 3 graus, eu sempre dou uma olhadinha lá, é 3, -3, fica nessa... Porque é do lado lá, eu sempre passo e vejo, eles sempre estão lá checando para ver se está na temperatura certa. Mas é isso aí, é mais ou menos de -3 graus, de -3 a 3, se não me engano. É mais ou menos nessa... Legal, isso aí mais ou menos que o pessoal gosta de saber, né? Essas coisas que é só quem tá no dia a dia vivenciando, você passa lá e olha, tá? São detalhes que a gente às vezes nem se atenta, né? Eu percebi que teve uma pessoa que perguntou se o médico legista vai no local. Antes, quando eu estava entrando, teve essa pergunta. E, infelizmente, não. Então, o que a gente tem é o que a gente já falou aqui, que é esse relatório do perito ou do auxiliar, mas o médico legista, até onde eu sei, dos casos que eu conheço do Brasil, não vai no local de crime. Seria Agora, não mais. se a gente O último estado que ia foi o Rio de Janeiro. Foi o último a parar com isso. Pernambuco já teve uma época em que o legista ia para o local também, né? Eu não peguei mais, eu estou com 10 anos de polícia científica aqui em Pernambuco, eu não peguei essa fase, mas os colegas mais antigos relatavam que ele ia fazendo parte do quadro, mas aí percebeu-se que, de repente, não seria o trabalho, o formato mais otimizado para o trabalho dele. E aí ele deixou de ir e ficou mais concentrado agora lá no IML. No Instituto. Que, assim, tem
tem partes positivas realmente e partes realmente de perda, né? Porque observar a lesão naquele horário, no momento que é encontrado ali, É pode trazer diferente. informações, né, que são mais importantes Uhum, para a gente aí. uhum. E agora o que o pessoal quer saber é como é que se dá essa questão aí das lesões, né? Vamos falar sobre as lesões Vamos. incisas, quais são os objetos, os instrumentos utilizados, o que é que vocês encontram por aí? Certo. Então, só para explicar o que que é uma lesão incisa, né? Quando a gente fala na lesão, a gente não pode automaticamente associar ao instrumento, que é o objeto. A gente pensar, lesão incisa é de faca? Pode ser. Então, uma faca, ela pode atuar como um instrumento cortante, mas ela pode atuar também como um instrumento contundente, se você usar o cabo da faca. Então, o que que é um instrumento que ele precisa ter para fazer essa lesão incisa? Ele precisa ter uma lâmina. Então, ele precisa ser afiado e ter a lâmina, porque é essa lâmina que vai fazer a lesão incisa. O que é essa lesão? Ela é um corte, um afastamento dos tecidos. Então, você precisa ter lâmina e pressão. Aplicando a pressão com essa lâmina, você vai ali cortar o tecido e isso que a gente chama de lesão incisa. Então, como a gente vai falar aqui de lesão incisa e pérfuro incisa, já vou falar a diferença. A incisa, então, ela é o que a gente conhece comumente como o corte. E a pérfuro incisa, ela é a mesma coisa, só que ela é mais profunda do que larga. Então, quando você tem uma profundidade grande com essa lâmina e pressão, e ela é mais funda do que larga, então essa é a lesão pérfuro incisa. Então, essa é a diferença. E o instrumento que vai provocar pode ser o mesmo. Então, uma faca, ela pode tanto fazer uma lesão simplesmente incisa ou cortante, se é uma lesão superficial, ou se ela vai nessa direção e ela é mais profunda, então ela vai ser uma pérfuro incisa. Isso é o conceito básico que a gente tem que saber inicialmente para começar essa discussão. Certo. Uma pessoa que acompanha o meu trabalho, talvez ela esteja aí, o Marcos Templário, ele é lá de Maceió, Alagoas. Ele me perguntou aí para saber essa diferença da nomenclatura, autópsia e necrópsia, se teria diferença, o que não é, o que não é, como é que está descrito aí na Na parte da medicina literatura, legal. né? Isso. Sim. Inclusive, fiz um post recente sobre esse tema que eu também recebo muito essa pergunta. Todo mundo me pergunta. Os termos no Brasil são utilizados como sinônimos. Então, se eu falo que eu vou fazer uma autópsia ou que eu vou fazer uma necrópsia, é utilizado da mesma forma, as duas formas estão corretas. E a diferença autópsia é um termo mais antigo, então, que vem lá do grego, que significa exame de si. E aí, posteriormente, foi criado esse termo necrópsia, que é o exame do morto. Então, aqui no Brasil foi criado esse termo e os dois são corretos. A única diferença que a gente tem no nosso dia a dia é quando a gente fala do médico veterinário, porque o médico veterinário, ele usa sempre o termo necrópsia, quando fazer necrópsia dos bichinhos. Porque a autópsia seria o exame de si. Então, teria uma ideia, assim, de que seria na mesma espécie. Então, não tem como um médico veterinário fazer uma autópsia. A gente entende dessa forma, ele faz uma necrópsia. Entendi. É Mas porque essa palavra auto parece que ele vai fazer nele mesmo, né? Mas aí está relacionada à espécie em si, né? a gente entende dessa forma, tem vários entendimentos. Algumas pessoas falam que é o exame em si, por isso que criaram o termo necrópsia, porque você não está fazendo o exame em si, você está fazendo em outra pessoa. Mas na maioria dos países, eles usam o termo autopsy, que a gente vê do inglês, assim, que é entendido como o exame do morto, né? Então a gente tem esses dois termos. Quem quiser falar autópsia, fala autópsia. Quem quiser falar necrópsia, fala necrópsia, tá tudo certo. Está todo mundo feliz e satisfeito, né? Eu até recebi esse livro aqui da editora Rubro, não sei se você já viu, Manual de Técnicas de Necrópsia, Médico Legal. É um Bem livro da editora bacana. Rubro. Ele é bem ilustrado, tem muita coisa assim, sempre tem, sei lá, tiver. Olha. Então, são imagens Uhum. realmente de locais, das Reais, tá necrópsias lá que vendo? estão sendo realizadas. Vai ser sorteado, viu, galera? Aí, olha, lá na Muito frente, e bom. acompanha aí, cumpre os requisitos. Olha, mas assim, com relação às avaliações nas lesões incisas, Uhum. vocês conseguem enxergar o objeto utilizado como instrumento pela observação da lesão?
né? Porque é muito interessante, até no local mesmo, quando eu encontro uma faca e encontro uma lesão pérfuro-incisa, né? Daquela que vai quase perpendicular, quando eu Uhum. aperto um pouquinho aquela lesão, dá o desenho, mais ou menos, daquela faca, por exemplo, que está lá, né? E o que muita gente me pergunta é se é possível realmente identificar o sentido do corte, né? Como é que são os elementos que a medicina legal utiliza para conseguir ter essas informações. Ah, sim, nós temos a possibilidade, sim, de saber a direção. Isso é importante na perícia, porque aí, sabendo a direção que a faca foi, você sabe onde estava o agressor, se ele estava da direita, se ele estava da esquerda. Então, para a investigação, isso é muito importante. E pelos dados da medicina legal, a gente consegue, sim. A lesão incisa, é só a pessoa imaginar, para não ficar decorando. Você pega uma faca, pensa lá, o pão e a faca. Quando você coloca ela, você vai colocar uma pressão. E você vai fazer a pressão, pressão e vai começar a tirar esse objeto, a faca, né? Então, esse final a gente chama de cauda de escoriação na medicina legal. E essa cauda de escoriação é o que fica dessa diminuição de pressão. Então, quando você vai com a faca, você coloca e você vai tirando ela. Então, de um lado da lesão, você vai ter essa que a gente chama de cauda de escoriação, que é uma diminuição de profundidade gradual até desaparecer. Então, a gente sabe direitinho de onde que ela entrou, onde que ela saiu. Ah, A não legal. ser que a lesão seja totalmente perpendicular e seja um instrumento que de dois gumes, que a gente chama que ela tem lâmina dos dois lados, por exemplo, uma adaga, uma espada. Então, se você vai totalmente perpendicular e tira perpendicular, ela vai ser igual dos dois lados, aí não tem como a gente usar esse elemento da cauda-escoriação, né? As bordas da lesão ficariam iguais ou muito parecidas, né? Muito parecidas. Uhum. É. Então, a gente tem essa possibilidade nas lesões incisas, de saber de que lado que ela veio. Muita gente E pergunta. a borda é sempre bem lisa. Aí as pessoas perguntam, tem muito essa dúvida, quando vê uma lesão, que as bordas elas não são contínuas. Tem uma bordinha e de repente ela faz um Vzinho e continua. Isso significa que foram duas facadas ali? Não. Às vezes é uma hesitação. A pessoa vai, aí ela faz um pouco de movimento e continua o movimento. Então, aí você pode ser que a borda do corte não seja totalmente lisa. Ele tem ali um Vzinho. Então, tem essa Ah, possibilidade também. muita gente pergunta se tem como determinar a sequência dos golpes da faca, né? E aí, o que é que vocês observam nisso? Só quando as lesões são uma por cima da outra, ou é possível ter alguma forma de avaliar as lesões que foram primeiras, que foram É posteriores? possível, sim. Aí, no nosso caso, isso no morto, né? No vivo não tem como fazer. Mas no morto, o que a gente faz? Que a pele, ela tá ali sobre uma pressão, ela tem uma tensão. Ela tá puxada para um lado, para o outro. Então, o que a gente faz? A gente faz uma incisão, a gente corta a pele em volta dessa lesão, ali com o bisturi, e volta ela para o lugar. Então, quando a gente volta para o lugar, você percebe onde que foi a primeira e onde que foi a segunda. A primeira ela está contínua, a segunda ela não vai ter contínua. Então a gente Ah, sabe qual que foi primeiro, qual que foi segundo, fazendo esse método de isso cortar. quando acontece sobreposições da lesão, né? Se Sobreposições, elas, porque pode ser uma facada e você vai dar outra facada em cima. Mas já tinha uma anterior, a pele já abriu. E dá pra gente saber qual foi primeiro e qual foi depois. Isso aí é possível, sim. A gente faz muito isso e na quando medicina elas são legal. isoladas? Quando elas são isoladas já é mais complicado. Aí já. Aí a gente tenta. Pode ser, a gente consegue às vezes. Quando é uma sequência linear ali, de entender que a faca saiu e entrou de novo. Isso aí a gente consegue ver pelo final da cauda de escoriação da sequência. Mas é mais complicado. Qual saber, primeiro foi a da cabeça, foi no pescoço ou foi na perna? Tem uma forma que é interessante, vou falar de um caso real. Uma vez esse caso nem era meu, eu estava no plantão, um outro colega estava fazendo, pediu para eu ir lá olhar com ele. Era um caso de um esquartejamento que aconteceu aqui em Goiânia, e o rapaz foi encontrado dentro da mala, e a gente levou o corpo para fazer o exame. Então,
Uma das coisas que a gente procura saber no esquartejado é qual foi a causa da morte. Então, qual foi o primeiro golpe, como que morreu? Foi o que? Foi um corte no pescoço? O que foi? Então, isso aí a gente consegue saber porque é um período grande, é um período longo. Para esquartejar um corpo, não é uma coisa que você vai fazer em 10 minutos. Então, é um processo. E nesse tempo, os sinais vitais, eles vão diminuindo. Então, o que é sinal vital? É aquela inflamação. Quando a gente corta, sangra, fica ali avermelhado, isso é sinal vital. Então, a primeira lesão, ela tem muito sinal vital. Ela está ali com aquela inflamação. E a gente sabe que foi uma das primeiras. Nesse caso, a gente viu a lesão do tórax, que é bem aqui no meio, ela tinha bastante sinal vital. Já as lesões em tornozelo, em pé, elas já quase não tinham sinal vital. Elas eram bem branquinhas. Isso significa que, quando ele fez esse corte ali no pé, a vítima já estava morta, já há algum tempo. Então, a gente sabe diferenciar a lesão em vida e a lesão em morte por esses sinais vitais. Isso é muito interessante na perícia, muito importante. A gente conseguiu ver que ele começou aqui pelo pescoço e pelo tórax, e as lesões em membros inferiores e membros superiores, todas não tinham sinal vital, tinham pouco sinal. Então, significa que essas lesões foram posteriores. Isso é bem interessante, bem legal. Isso é muito legal, diferenciar as lesões em vivo das lesões em morte, né? Para perícia eu já consegui identificar, por exemplo, algumas sinais por lesões por faca, que a vítima já não estava em vida, porque existia uma diferença, né? Nem sangue saía mais, né, daquele local. E um outro caso interessante que eu vivenciei observando, né, um pouco dessa questão da medicina legal, foi um caso real também, olha, um enforcamento de uma jovem que teria estar em discussão constante com o companheiro dela, tal. E aí, um determinado dia, ela tentou lá, se enforcou com uma faixa de judô, né? Só que quando a perícia chegou, o corpo já estava no chão, a casa estava toda virada, toda quebrada de coisa, né? De objetos, tal. E o delegado já perguntando se podia levar o companheiro dela preso, porque viu que a casa estava toda bagunçada. Mas aí depois foi observando a história, o contexto da história, esse rapaz estava fora de casa, ele saía sexta-feira, só voltava segunda, e isso foi gerando aquele estresse, né, entre eles, né, a tensão entre o casal. E no domingo aconteceu isso. Só que quando aconteceu, aí alguém foi atrás para falar a ele que teria acontecido isso, e ele voltou desesperado para casa. E quando chegou lá, né, ele contando a versão dele lá, estava cheio de gente dentro da casa dele. E aí ele pedia para o pessoal sair da casa dele, porque era um local aqui, uma cidade pequena aqui da região, do entorno da região aqui, e o pessoal não saía. E como eles eram mais novos, eu acho que a menina devia ter 19 anos, ele devia ter 21, alguma coisa assim, os mais velhos não respeitavam a opinião dele, até o momento que, mais ou menos, ele se irritou e começou a jogar tudo que ele tinha dentro de casa nessas pessoas, no intuito de afastá-las e tirá-las lá de dentro. E tirou, realmente. Mas a casa ficou totalmente quebrada. Revirada. E isso parecia um sinal de luta, né? Ou seja, de alguma discussão, de alguma coisa, e o delegado, naquele primeiro momento, achou que seria ele o responsável e disse que a justificativa principal é que ela tinha uma lesão na cabeça. E realmente, quando a gente foi olhar, ela tinha uma lesão atrás da cabeça por um corte, uma lesão incisa, né? Só que o corpo não estava mais pendurado, estava no chão. E aí, quando eu fui olhar, a quantidade de sangue que tinha era muito pequena. Para uma lesão, um corte com aquela profundidade que quase chegou na parte do tecido ósseo, mas a lesão deveria ter uma quantidade de sangue gigantesca se a lesão tivesse sido em vida. E aí eu consegui perceber que a lesão seria por alguém que tentou cortar a faixa com a faca. E acabou lesionando. Isso. E o corte na faixa era um corte com uma faca, né? E aí, sem querer, eu acredito, no primeiro golpe, nos primeiros golpes, errou e acertou na cabeça dela, no couro cabeludo da cabeça dela. E aí eu mostrei isso para ele, conversei, eita, não tinha percebido isso. E é interessante, por causa dessas questões aí Muito interessante. Eu tenho um caso parecido de uma necrópsia que eu fiz também de uma moça que se enforcou. E a diferença do meu é que tinha sinal vital na lesão da cabeça. E, teoricamente, ela estava sozinha, ela morava sozinha. E eu achei intrigante aquilo, né? Uma lesão, assim, um corte. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que alguém
tipo, deu uma pancada, né, na cabeça dela e colocou ela pendurada para parecer um suicídio. Mas aí a importância da gente saber como que é o local, né? Uma foto, alguma coisa. Eu fui correr atrás para ver, para tentar descobrir o que tinha acontecido. E o que aconteceu? Ela amarrou o nó muito próximo ela amarrou numa viga de madeira, assim, de casa. E a cabeça estava muito próxima dessa viga. Então, no momento da asfixia, tem uma das fases da asfixia que é a convulsão. Então, nesse momento, era totalmente possível que ela tivesse, então, esse corte teria sido provocado pela essa viga, pela proximidade da cabeça dela. E aí eu consegui entender de onde veio e estava bem, bem próximo mesmo. E eu fechei dessa forma. Então, é importantíssimo a gente conhecer o local do crime, porque eu fiquei intrigadíssima com aquilo lá, aquele corte, mas de onde veio isso? E com sinal vital. Então, foi no momento ali que ela estava se asfixiando, a cabeça acabou mexendo e lesionou ali na viga. Então, Parece interessante, né? Tá vendo como casa muito bem, né? A perícia, a medicina legal, fica. Quando tá os dois juntos, fica muito bonito, né? Pois é. Para que o pessoal entenda um pouquinho aí, já pegou muitos casos de esgojamento, decapitação. Como é que é essas lesões aí, né? Para vocês que recebem esses corpos? Então, só para a gente definir aqui, a diferença das lesões, né? Então, essa lesão, a gente não fala que ela é uma lesão incisa ou cortante, a gente fala dela como corte contundente, porque como exige muita pressão, pensa, para você decapitar uma pessoa, você precisa de muita força, porque tem parte óssea ali, então ela, além de ter esse corte, precisa ter uma grande pressão. E no momento da pressão, ele não só corta o tecido, ele também amassa o tecido, né? Vai ter ali uma contusão. Então, é uma lesão corto-contusa. Então, a gente divide elas em decapitação. A decapitação é quando a cabeça ela é separada do tronco. A degola, que é na região posterior da cabeça, e do pescoço, né? E o esgorjamento, que é quando esse corte ele é na região anterior. A gente tem esses termos diferentes. Degola, só lembrar da gola da camisa, né, atrás. O esgorjamento, lembrar de garganta, esgorjamento. E a decapitação, separar a cabeça. Então, eu já peguei casos de decapitação só no caso dos esquartejados. E uma vez, num caso de um acidente acidente muito feio de moto, que ele só estava com um restinho de pele, assim. Teve uma decapitação traumática acidental. Agora, esgojamento e degola a gente pega muito, infelizmente, e lesão por facão, por machado, por foice. Tem muitos casos aqui em Goiás ainda, eu pego bastante. E nesses casos, é interessante falar disso sobre a causa da morte. Nesses casos, a gente procura do que a pessoa morreu. Ela morreu porque cortou ali os principais vasos, jugular, carótide, dela sangrou até a morte, ou pegou via aérea, ela não conseguiu respirar, por que morreu? Normalmente, na degola, ela morre por um choque traumático neurogênico, porque corta a medula. Então, normalmente, a lesão ela é da cervical, na degola. E na região anterior, aí a gente tem que avaliar se pegou via aérea ou não. Normalmente pega via aérea. Então, além desse sangramento intenso, ela também tem um processo de insuficiência respiratória, asfixia. Então, a gente sempre procura na causa da morte. E conseguir distinguir isso é fácil? Como é que se dá isso aí? Porque parece que estão acontecendo simultaneamente ali, né? Sim, exatamente. Aí a gente procura por sinais de asfixia. Às vezes, a gente tem sinais internos que são típicos de asfixia, que são as petecas, são os pontinhos vermelhos que a gente encontra no pulmão. Então, quando a gente consegue ver esses sinais de asfixia, a gente fecha como um mecanismo misto. Agora, se não tem, a gente fecha como um choque hipovolêmico, que é um sangramento, sangrou até morrer. Então, eu faço dessa forma. Porque existe esse choque misto. Quando a gente não sabe do que a pessoa, se foi um ou se foi o outro, se foi simultaneamente, a gente fecha como misto. Igual uma pessoa que sofreu um acidente, teve uma lesão ali, que teve uma lesão extensa pulmonar, com muito sangramento, lesão de coração, e um TCE grave.
que matou? Foi o traumatismo craniano ou foi o pulmão ali que sangrou bastante? Ainda não dá pra gente saber. Então, a gente coloca as duas causas como politrauma, né? Como um choque misto. As questões quando a vítima recebe uma única facada, por essas faquinhas de cozinha mesmo, que pega na região do tórax e perfura o pulmão, como é que vocês classificam aí a causa-morte, né? E a observação do ponto, do quanto acessou ou do quanto atingiu os órgãos internamente? No momento da necrópsia de uma vítima de facada, a gente sempre faz primeiro uma avaliação externa, para ver se teve possibilidade de lesão de grandes vasos externos. Por exemplo, uma lesão em coxa, que pode ter pegado uma femoral, ou uma lesão perto de pescoço, que pode ter pegado uma carótida, para já avaliar isso. Depois a gente abre o tórax. Então, a causa da morte, em 99% dos casos, é um choque hipovolêmico, que a pessoa sangra até morrer. Então, a gente olha, isso aí tem o tempo de evolução. Então, tem alguns casos que teriam possibilidade de serem atendidos imediatamente e ter sobrevivido. Eu já peguei vários casos assim, uma lesão só, que não pegou coração, pegou só pulmão. Muita gente sobrevive de lesão assim, inclusive lesão de arma de fogo, que é só uma lesão, pegou pulmão, você vai ter ali um hemotórax. Se você tiver um atendimento rápido, fazer uma drenagem daquele tórax, a taxa de sobrevida é muito alta, possibilidade de sobreviver. Então, a gente sempre avalia isso. Dá pra gente saber se a pessoa morreu na hora, se ela ainda sobreviveu, ficou um tempinho ali até morrer, por causa da coagulação. O sangue, depois que a pessoa morre, ele não coagula mais. Então, se a gente abre o tórax e vê um sangue coagulado ali, significa que ela ainda sobreviveu um tempo antes de morrer. Ela ficou sangrando ali por um determinado tempo. Então, isso também é possível. Entendi, porque, assim, quem está na parte lá da ponta, né, como eu estou como perito, eu observo que acontece muito, com uma certa frequência, a vítima, ela tinha somente um disparo nessa região onde estão os pulmões, né, um disparo por arma de fogo, um tiro, uma lesão por projeto de arma de fogo, e aí ela corre, e mais na frente ela cai, fica lá, sem vida. Então, o pessoal fala muito na questão de se afogou no próprio sangue, né? Isso é um termo possível? É um termo. Não é um termo totalmente correto, né? Não é bem assim. Mas quando você tem uma perfuração no pulmão, e esse espaço do pulmão ele vai começando a ser ocupado por sangue. Então, vai dando uma insuficiência respiratória, a pessoa vai tendo uma dificuldade mais para respirar, e além disso, o sangue ele está saindo. Então a gente tem um débito cardíaco pequeno, o coração ele vai bombeando sangue. Aí tem um momento que tem muito pouco sangue ali, então ela acaba tendo uma parada por conta disso, por causa desse débito cardíaco baixo. Então bate, não tem mais sangue para bater, ele acaba parando. Então tem essas duas possibilidades, mas a pessoa acaba que não afoga no próprio sangue, não é uma morte por asfixia, né? É uma morte por insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca ou por choque hipovolêmico mesmo, acabou o sangue. O sangue sai então, todo, o coração ele está ali, vai ocupando esse outro espaço e a pessoa, na verdade, termina tendo um choque hipovolêmico e vai a óbito. É ao mesmo tempo ali, Mas não é bem uma asfixia. O coração ele acaba parando de bater antes da pessoa asfixiar, por causa dessa quantidade de volume grande de sangue que sai. Agora, se for pouquinho, se for uma lesão pequena, a pessoa tem muita chance de sobreviver. A não ser quando pega, nesses casos que a pessoa leva um tiro, logo cai, normalmente pega vaso da base, pega esses grandes vasos que saem do coração, artéria pulmonar, aorta, aí é imediato, é um sangramento muito volumoso, muito rápido. Realmente a pessoa ele dá um passo e já vai a óbito. Quando pega coração, a chance de sobrevida é mínima. Geralmente, quando eu vejo assim, eles às vezes dão até um pique, né, uma corrida para tentar escapar, mas lá na frente tomba e fica. Né, aguarda. Alguns casos relata que ele ficou lá um tempinho ainda vivo, e outros já cai desacordado, e aí já fica por ali mesmo. Mas seriam situações que ele poderia ter sobrevivido se tivesse uma prestação de socorro
mais rápido, né? Dependendo do que pegou. Se pegou os grandes vasos, que são os vasos da base que a gente fala, que são os vasos que chegam e saem do coração, chance não tem chance. Se poderia ter sido dentro de uma ambulância que não tem chance de sobrevida. É uma lesão muito complicada. É igual uma rotura de um aneurisma torácico, um aneurisma de aorta. Rompeu ali, a chance de sobrevivência é praticamente zero, é muito pequena. Pequena. Ah, que legal. Eu tenho um caso muito interessante, vou só citar aqui rapidinho, de uma moça também que eu fiz uma vítima de um homicídio, que era uma facada só, ela tinha mais ou menos uns 2 centímetros de comprimento, nessa região aqui perto entre o ombro e o pescoço, bem aqui assim. Pequenininha, a hora que ela chegou, ela falou que era vítima de facada, eu fui olhar, gente, cadê as facadas? Era uma só, nessa região aqui, bem pequenininha. E eu já fui abrindo o tórax, a hora que eu abri tórax, nada lá. Não tinha atravessado o tórax. Eu pensei, ué, como, né, que essa moça morreu então? Era só isso a lesão? E aí a gente dissecou e pegou subclávia. Então aqui também tem uma artéria que passa aqui embaixo desse osso, que é a clavícula, que ela também sangra muito. Então ele pegou bem na subclávia dela. Com certeza ela teve uma sobrevida ali de alguns minutos ainda, mas como não teve assistência tão rápido, ela veio a óbito por causa dessa lesão, sem penetratória, que foi uma lesão superficial, mas que pegou ali uma artéria um pouco mais calibrosa. Eu não sei se tem, a gente vai falar agora sobre as lesões contundentes, mas eu não sei se se você já escutou esse jargão, acredito que sim, você já está há um tempo já grande, né? O pessoal fala aqui, meio que até, não sei se pejorativamente ou não, mas diz que o pai de família, ele é morredor, né? O pai de família recebeu um tiro de raspão, morre, coitado. E o bandido, eu já vi, inclusive, casos passando na televisão, o cara com um projeto entrou na garganta aqui, ficou aqui, sai aqui no perto da cabeça. E tá lá, o cara não morre não, né? Então, não morre. Tem muito disso aí, pessoas que parecem que são morredoras e pessoas que parecem que é meio misturado. Eu já vi um acidente num churrasco, o rapaz acidentou que ele escorregou lá e o espeto do churrasco pegou na coxa dele e pegou a femoral e morreu. Olha para ele, né? E as lesões de entrada e saída, quando ocorre esses tiros, como é que vocês conseguem sempre enxergar bem? Eu consigo enxergar muitas bem, muito claramente, uma ou outra dá aquela dúvida, entendeu? Aí você bota só lesão, né? Orifício a gente coloca. Orifício. Mas, então, quando chega lá pra gente, quem está assistindo aí, a gente se não entende muito dessa parte ainda, quando a gente olha uma lesão por arma de fogo, a gente procura também os efeitos secundários. Então, a primeira coisa que eu busco são os efeitos secundários. Então, eu vou buscar se tem ali uma zona de tatuagem, que é quando é um tiro próximo, né, de curta distância. Eu procuro sinal de encosto, eu procuro fuligem também, que é o sinal de esfumaçamento. Então, primeiro eu vou olhar esses sinais secundários. Se eu não encontro nenhum desses sinais secundários, eu vou direto para o orifício. Aí é mais complicado. O orifício de entrada, ele normalmente, ele vai ter as bordas ali bem irregulares, elas vão ser invertidas, né? Então elas vão estar ali para dentro. Às vezes a gente consegue ver a orla de escoriação dentro ali do orifício, a zona de contusão. Em alguns casos, ótimo, beleza, perfeito, excelente. Enquanto que o orifício de saída, ele tem a borda um pouco mais irregular. Então, e o tecido que está vindo de dentro do corpo, ele sai, então as bordas são mais invertidas. Isso aí é o lindo, é o de livro que a gente procura sempre. Mas, infelizmente, tem nem até sempre uma é assim. cabecinha aqui, ó. Exatamente, olha lá. Esse aí é de livro, perfeito. Tá... Quando chega assim, a gente acha maravilhoso, mas infelizmente nem sempre é assim. Em alguns casos, tem alguns projéteis que eles produzem entradas e saídas muito parecidas. Quando ele tem muita energia e ele passa muito rápido pelo corpo, pode ser que as saídas pareçam muito com a entrada, porque ele não teve essa parada gradativa dentro do corpo.
Então, quando ele entra, né, ele chega no anteparo, a tendência desse projeto é, às vezes, ele virar, ele estava nessa direção, ele vai depois de ladinho, então ele vai sair de uma forma diferente. Ele vai deformar dentro do corpo, então isso aí é que faz com que a saída seja de um formato diferente, mais irregular. Mas alguns projéteis, infelizmente, isso não acontece. Então ele vai, entra, do jeito que ele entra, ele sai ali, então fica muito parecido. A gente tem que procurar por esses sinais secundários, e essas bordas invertidas e evertidas, eu sempre olho, eu não gosto que mexa no cadáver antes de eu começar a olhar, lavar cadáver, eu olho tudo antes, olho as vestes, para não deixar passar esse tipo de informação, que é essencial. Então, com a experiência, a gente vai conseguindo já ver, mas olho, né? São detalhes pequenos, e realmente é com experiência. No início, dá para confundir entrada e saída. E o que eu achei muito interessante, que eu passei por isso uma vez e fiquei na dúvida, não fiquei tanto na dúvida porque era só uma entrada, mas se fosse num caso que tivesse muitas entradas e saídas, eu ficaria na dúvida, e eu aprendi e agora eu vou ensinar para vocês. A gente vê no livro às vezes e passa batido e não presta muita atenção. Quando o projétil, antes dele atingir o corpo, ele passa por um anteparo que vai deformar esse projétil, a entrada, ela não tem um formato regular. A entrada parece uma saída. Ela é totalmente estrelada, de formato irregular. Isso aconteceu comigo uma vez, no caso de uma mulher, aqui em Goiânia, uma advogada, que ela estava estacionada próximo de um shopping, ela deu um voz de assalto, ela tentou acelerar o carro e atiraram nela. E ela estava dentro do carro. O que aconteceu? Esse projétil, ele atingiu aquela parte da lataria entre as duas portas, e aí sim chegou no corpo. Então esse projétil, quando ele atingiu o corpo, ele já estava completamente deformado. Então a entrada dela parecia uma saída, era estrelada, totalmente irregular. Então a gente tem que lembrar desses casos das entradas que parecem saídas por isso, porque antes de chegar no corpo, o projétil passou por um anteparo que deformou esse projétil. Isso foi um caso muito interessante que eu fiz. Recentemente, na parte de balística forense, tem alguns grupos de discussão e tem um colega de Minas Gerais, João Bosco, que ele falou sobre um caso, né, os casos quando o projétil ele já está com muita distância do alvo e ele já vem, tipo, não vem retilíneo, ele vem agora já se inclinando. E aí daria lesões com características não dessas clássicas que a gente enxerga aí também das lesões de entradas, né? Agora, e quando o tiro é encostado? E aí, fica mais fácil, fica mais difícil? Depende de onde foi encostado. Quando ele é encostado em parte mole, o que é a parte mole? Pensa no corpo humano. Onde não tem osso embaixo, a gente chama de parte mole. Então, se entrou aqui no braço, numa barriga, aí é bom de ver. Porque o tiro encostado, o cano da arma, a hora que ele encosta, ele tá quente. Então, ele queima ali a pele em volta do orifício. Então, a gente vê, tem um nome, sinal de Vergarden, mas a gente nem vai falar desses EPOs. São muitos. Medicina legal tem o nome de todo mundo. Cada sinal tem o nome de uma pessoa diferente. Mas, então, existe esse sinal, que é o sinal da queimadura pelo cano da arma, no encosto. Então, ótimo, beleza. Agora, quando é em parte que tem osso, normalmente em crânio, fica um pouco mais complicado. Porque quando o tiro é encostado no crânio, junto com o projétil que entra também todos os outros elementos que estão saindo ali do cano da arma, inclusive os gases superaquecidos. Então, nesse momento, essa pele, né, do couro cabeludo, ela vai lacerar, ela meio que explode. Então, a entrada, ela não vai ser redondinha. Essa entrada, ela pode ser estrelada. Ela vai ter ali toda irregular, laceração. E vai parecer com a saída, que também é irregular, estrelada. Então, nesses casos, a gente tem que avaliar a parte interna. Só por fora, às vezes, não é suficiente a avaliação. A entrada vai parecer muito com a saída. Então, a gente vai fazer o scalp, retirar o couro cabeludo e avaliar a parte óssea. Aí, pela parte óssea, a gente diferencia se foi entrada ou saída. Ali a gente vai ter na lâmina do osso a fuligem, na lâmina externa, no canal, o formato
da entrada, o cone, se ele é para fora ou se ele é para dentro, a gente consegue diferenciar sim. Pelo crânio, se é entrada ou saída, mas só pela parte externa, o encosto em crânio é mais complicadinho. Uma pergunta que já me fizeram várias vezes, por que tem que abrir todas as cavidades, né? As cavidade craniana, torácica, abdominal, se a pessoa só recebeu de repente um disparo, um tiro na cabeça, né? Então, por que faria isso com as 3 cavidades? A gente está no finalzinho da nossa live já, eu acho que falta em torno de 2 ou 3 minutos. Eu quero dizer para a galera que está aí que pega o caderninho aí, anote a palavra-chave de hoje, tá? A palavra-chave de hoje vai ser incisa, tá? De lesão incisa. Incisa, tá? Daqui a pouquinho eu vou soltar o formulário, aí você vai colocar lá seu nome, CPF e a palavra incisa, tá? E aí vai ser essa palavra-chave utilizada aí, em homenagem aqui ao que a gente estava conversando hoje. E eu acho que vai ser a nossa última aí agora, né? Porque tem que abrir todas as cavidades corporal. Então, por lei, não é necessário. Então, o médico legista ele não é obrigado por lei a abrir todas as cavidades. Lá está escrito que a gente tem, desde que o exame externo do corpo dê elementos suficientes para afirmar a causa da morte, a gente, inclusive, não precisa nem abrir nenhuma das cavidades. Então, por lei, é dessa forma que funciona. É interessante a gente abrir todas as cavidades para saber se teve algum outro elemento surpresa. Por exemplo, num baleado. Pode ser que ele tenha tido ali alguma outra lesão abdominal, a gente vai achar um sangramento ali, ele foi espancado, às vezes a gente não consegue ver uma lesão externa, que internamente a gente consegue ver. Então, por isso é sempre interessante, eu gosto de abrir todas as cavidades, inclusive eu sempre abro traqueia, dependendo de falar se teve asfixia ou não, já tive casos de achar coisas dentro da traqueia, droga, pacotinho de droga dentro da traqueia, mas enfim. Então, não tem necessidade, não é obrigatório, mas é interessante porque o corpo humano, na hora do homicídio, é uma caixinha de surpresas. Então, pode ser que a gente ache lesões e nas outras cavidades. Uma lesão abdominal, mas eu sempre faço um scalp. Vai que eu não vi ali, a pessoa tem muito cabelo, só levou um tiro no tórax, mas ali, quando eu abro, faço o scalp, eu vejo um hematoma grande ali. Então, quer dizer que ele levou a pancada na cabeça e o tiro. O que foi primeiro, o que não foi? Então, é interessante sempre abrir todas as cavidades por conta disso. Tá certo. Então, olha, eu acho que pelo nosso horário vai abrir o reloginho aqui. Eu quero agradecer imensamente aí a descoberta, né, de você aí, uma excelente profissional, muito didática. Com certeza, esse pessoal está aqui um sábado à tarde para lhe prestigiar e saber, né, da medicina legal, que é um conteúdo que está muito próximo, eles são juntos aí com a perícia criminal, e você tem uma forma didática incrível de falar isso, me surpreendi positivamente com a nossa live. Já estavam falando ali, olha, chama ela quando tiver outra coisa para falar de medicina legal, tal. Tá certo, vou perguntar lá. Se ela tiver a agendazinha dela lá, uma brechinha, a gente vai com certeza conversar outras vezes, porque medicina legal aí é uma área gigantesca a ser explorada aí. Muita coisa. Né? Muito então, interessante. Eu agradeço, então, pela oportunidade de estar aqui hoje falando com todo mundo. É uma área que eu sou apaixonada, então quando eu falo com muito prazer sobre tudo isso. E então, muito, muito obrigada. Espero que tenha sido produtivo, que todo mundo que assistiu tenha saído com um pouquinho de conhecimento a mais. Então, é isso aí. Muito obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz de participar aqui hoje com vocês. A gente conversa, então, novamente em outra rodada. Galera, bom final de tarde, aproveita o final de semana, tá? Se protege aí, a gente tá nessa fase da pandemia. Fique com Deus, tá? Com a tua família, aproveita o que você for fazer aí o restinho da semana. E na terça-feira a gente se encontra novamente agora com o Diego Lameirão, perito criminal lá do Rio de Janeiro, para fazer um outro bate-papo aí nessa sequência, né? A gente tá falando aí de atividades que relacionadas aí com o ambiente da perícia, e a medicina legal é importantíssima. Eu espero na frente falar mais tópicos específicos aí da medicina legal e convidar aí a Priscila, que atendeu aí, né, prontamente ao nosso pedido aí, veio aqui conversar um pouquinho com vocês. Sigam ela no canal, no Instagram dela, tá? Doutora Priscila Toledo. Vou colocar muita coisa interessante lá. Tá bom. Até mais, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.